No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações SAPRI 11, que são as ações da Sanepar. Para você que não sabe, a Sanepar é uma empresa de água e saneamento do estado do Paraná. Aí quando a gente vem aqui para a planilha de preço, capacidade de pagamento de dividendos e tudo mais, essas informações elas foram retiradas do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. E se você é daquelas pessoas que já se assusta quando vê muitas informações ou muito números, fica tranquilo, porque ao longo do vídeo a gente vai passar passo a passo por cada informação e com certeza você vai conseguir compreender. Quando a gente volta aqui na planilha, SAPRI 11 no valor atual de R$ 22,73, dividendo esperado de 6%. Essa daqui, para você que já acompanha o canal, você sabe que poderia ser 6, 8, 10, a depender do que você busca receber em dividendos com base nos seus investimentos. Então a gente vai utilizar 6 aqui para fazer as contas de preço. Aí aqui a gente tem os dividendos pagos por ano de 2018 a 2022 para a gente conseguir ver se eles são recorrentes ou se eles oscilam muito ao longo do tempo. Aí aqui nós temos o dividendo médio com base nos últimos 5 anos, que ficou em R$ 1,23. A gente faz essa média para evitar se expor a resultados ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes. E aqui ao lado, dividendos dos últimos 12 meses, que ficou em R$ 1,51. Aí aqui a gente vem para a parte do preço justo com base no dividendo médio e esse dividendo esperado de 6%. O valor ficou em R$ 20,47 e com base nos dividendos dos últimos 12 meses, que é esse de 2022, e essa métrica de dividendo esperado de 6%, teríamos um preço justo de R$ 25,14. Quando a gente visualiza esses dois cálculos de preço, dá a sensação que com base na média talvez esteja um pouco caro e com base nos últimos 12 meses talvez esteja barato. Mas a realidade é que é o seguinte, a gente vai conseguir visualizar ao longo do vídeo que a Sanepar ela gera muito mais lucro do que ela distribui. Então assim, ambos os preços eles poderiam ser convidativos para investir na ação por conta desse detalhe, que como ela gera muito mais lucro do que de fato distribui, então essa métrica com base no dividendo ela poderia ficar um pouco distorcida, mas ao longo do vídeo você vai conseguir compreender a hora que a gente chegar na capacidade de pagamento de dividendos. E com isso, caso distribuísse mais dessas lucratividades, essa métrica poderia até aumentar e esse preço justo poderia ser ainda superior. Aí quando a gente pula para outra parte aqui da planilha, valor de mercado na casa de 7 bilhões, lucratividades por ano de 2018 a 2022, também no mesmo esquema do dividendo para a gente acompanhar se tem muita oscilação ou se é recorrente, como que são os resultados ao longo dos anos. Aí aqui lucratividade média dos últimos 5 anos de 1 bilhão e 59 milhões e com base nos últimos 12 meses, que seria esse de 2022, 1 bilhão 151 milhões. Então ele é bem parecido ali nessa questão de recorrência de lucratividades. Aí quando a gente calcula a parte do preço-lucro, tanto com base na média dos 5 anos, quanto com base nos últimos 12 meses, ficou uma métrica bem descontada. O preço-lucro com base no resultado médio dos últimos 5 anos fica em 6,61. E o preço-lucro com base nos últimos 12 meses ficou ali na casa de 6,08. Ambas eu considero bem descontada. De 10 para baixo já pode ser bem atrativo. É claro que você se une com outras questões, você analisa resultados de lucratividade, geração de caixa, como que é a recorrência disso tudo, mas essa métrica de 10 para baixo ela já é bem positiva. Para você que não sabe como que ela funciona, é o seguinte: caso a Sanepar continuasse trazendo essas lucratividades e distribuísse todo o lucro, aqui na parte da média, em algo em torno de 6 anos e meio, você teria o retorno do seu investimento. E com base nos últimos 12 meses, em algo em torno de 6 anos. E é dessa parte que eu estava me referindo ali, que caso ela distribuísse muito mais com base nos lucros que ela gera, ela conseguiria entregar métricas de dividendo muito superiores. E aí sim, o cálculo de preço justo com base em dividendos ficaria muito superior. Quando a gente vem aqui na parte de capacidade de pagamento de dividendos, tanto com base nos lucros médios, quanto com base nas lucratividades dos últimos 12 meses. Aí aqui tem entre 25% de distribuição a até 100%, ou seja, 25%, 50%, 75% e 100% que seria distribuindo todo o lucro. Então aqui quando a gente vem com base na lucratividade média, teríamos um dividendo que oscilaria entre 3,8% a até 15%, que já seria extremamente atrativo, principalmente distribuindo de 50% para cima. E com base nos últimos 12 meses, teríamos um dividendo que oscilaria entre 4,10% a até 16,5%, bem relevante também, principalmente distribuindo de 50% para cima. Ou seja, quando a gente olha esse cenário todo, gera a sensação que as ações da Sanepar poderiam sim estar descontadas e oferecendo para o investidor a oportunidade dele estudar e, caso faça o perfil dele, investir nas ações.
Porque elas apresentam lucratividades recorrentes, um certo dividendo interessante e que, caso houvesse um aumento desse payout, o payout é a parte do lucro que você distribui, você poderia ter dividendos ainda maiores. Aí, quando a gente vem para a parte da pontuação de 0 a 5 estrelas, aqui na parte do preço, por mais que aqui o preço justo com base no dividendo médio ele ficou inferior ao valor atual, eu considerei uma estrela por conta daquele aspecto que eu comentei com vocês que ela tem capacidade de pagar dividendos ainda maiores caso distribua a maior parte do lucro. Aqui na parte do dividendo eu também coloquei uma estrela, porque apesar de 6% já ser atrativo, caso distribua a maior parte dessas lucratividades, teria capacidade de pagar ainda mais. Na parte de preço-lucro, coloquei uma estrela aqui também, porque ambos os resultados ficaram inferiores a 10 e a gente conseguiu ver que unindo tudo em conjunto gera a sensação de que sim, é uma métrica extremamente atrativa e que a ação poderia estar descontada. Na parte aqui de lucratividades recorrentes, de 2018 a 2022, como ela trouxe lucratividades em todos os anos, também considerei uma estrela porque é atrativo para o investidor investir em empresas saudáveis que tragam resultados de lucratividade ao longo do tempo. E na parte de segmento com recorrência, também considerei uma estrela, porque água e saneamento são coisas que nós vamos sempre utilizar, e é um segmento que vai ter ainda muitos investimentos e tem uma capacidade de aumento de receita e de lucratividades muito interessante ao longo do tempo. E quando a gente vem na pontuação total, então a Sanepar pegou uma estrela para todos os requisitos. Então ela ficou com 5 estrelas de um total de 5, o que acaba a tornando a primeira ação, com base nesses vídeos que nós estamos elaborando, é a primeira ação que conseguiu ter todas as estrelas sem perder nenhuma pontuação. Por mais que tudo que a gente visualizou aqui possa ser positivo e a ação conseguiu 5 estrelas de um total de 5, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: a gente fez esses cálculos com base em históricos do passado. Você analisa o passado, visualiza o presente e projeta o futuro. E aí sim você consegue ter uma melhor tomada de decisão. E tem o fato também de que ela não deixa de ser uma empresa estatal, que tem ali uma possibilidade de intervenção do governo. Então sempre tem que ficar de olho em todos esses aspectos. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer, dá essa força aí. Eras isso, meus queridos, e abraços!